Shalom, pessoal. Estamos aqui gravando nossa mensagem para domingo, às 15 horas, e queríamos confrontar você com algumas realidades da vida espiritual. A pergunta é: será que Deus espera alguma coisa de você e de mim? Com certeza Deus espera algo de nós. Segunda pergunta: você já nasceu de novo? Porque Jesus falou para Nicodemos: meu querido, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E ele vai mais adiante e diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Mas vamos ter uma palavra de oração antes de explanarmos essa importante narrativa da Bíblia para nós. Pai querido, Pai amado, te agradecemos nesse momento pela tua presença nesse ambiente. Agradecemos pelo seu cuidado, pela sua orientação. Pai, pedimos que o Senhor me unja com teu Espírito Santo, para que a palavra que eu vou comunicar com os meus irmãos não seja meras palavras, mas palavras ungidas, palavras rema, que vai abençoar e transformar a vida daqueles que nos assistem, que nos escutam. Então, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novos. Queridos, essa palavra é um divisor de águas na vida de um cristão, porque você e eu conhecemos muitas pessoas que se dizem crentes, muitos anos de igreja, mas a vida delas não muda. É sempre a mesma coisa, é como aquela canção de Gabriela: eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, Gabriela. Então veja, nós temos como, tranquilamente, sem julgar o comportamento de ninguém, sem julgar a salvação de ninguém, mas baseado em fatos, baseado em experiência de vida, baseado no comportamento humano, nós vamos tranquilamente discernir entre aqueles que são nascidos de novo e os que não são. Então, o texto começa dizendo assim: e assim, se é um condicional. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ou seja, se você ainda não está em Cristo, você não é nova criatura, você é um religioso. É uma pessoa que conhece a Jesus de longe, conhece algumas palavras, mas está bem distante do projeto de Deus para a humanidade. Então veja bem, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não tem como, meu querido, minha querida, você estar em Cristo efetivamente e não se tornar nova criatura. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo em nós promove todas as mudanças necessárias. Veja só, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Este é um outro referencial. Nós não podemos continuar com a vida cristã cheia de penduricalhos, cheio disso, cheio daquilo, porque isso não agrada a Deus, tá? As coisas antigas da nossa vida, meu amado, faz parte do passado, serve como referência, mas nós não podemos ficar lamentando a morte da bezerra, chorando ali das coisas que você perdeu. Os hebreus, quando estavam indo para Nova Canaã, diante das dificuldades da viagem, eles começaram a reclamar que eles tinham saudade das cebolas, dos pepinos. Gente, como que uma pessoa que passou 400 anos cativa recebe de Deus a liberdade e vai ficar olhando para trás e se lembrando de cebola e de pimentão? É realmente o fim da picada. Isso o que é que significa na prática? Que eles saíram fisicamente do Egito, mas permaneciam espiritualmente no Egito, porque não queriam abrir mão dessas
penduricalhos que é a culinária egípcia, tinha pão, tinha peixe, e no deserto não tinha essas coisas. Então, as coisas antigas, meu amado, já passou, e nós não podemos ficar lamentando sobre esse assunto, porque isso desagrada a Deus. Agora, apesar das coisas antigas se passarem, tem uma boa notícia. Eis que fizeram-se tudo novo. Ô, gente, isso é bom demais. Então, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Veja só, vemos por aí muitas pessoas que se dizem crentes, entre aspas, mas o seu comportamento e as suas atitudes não são as mesmas de sempre. Não há mudança, e isso não está certo. Se alguém está em Cristo, andando com Ele, amando, obedecendo, não pode continuar sendo a mesma pessoa do passado. O passado já foi, agora é presente e futuro. Deus faz tudo novo na sua vida, essa é a boa notícia. Nas finanças, no casamento, nos negócios, nos relacionamentos, na família, na vida sentimental. Não perca essa grande oportunidade que Deus preparou para você. Agora veja, se você se diz nascido de novo, batizado, cheio do Espírito Santo, mas tem as finanças desorganizadas, tem alguma coisa errada. O casamento está um caos, tem alguma coisa errada. Os negócios nem se fala. Os relacionamentos estão rompidos. Na família, na vida sentimental, querido, isso não é resultado de quem é nascido de novo. Preste atenção. Procure sair desse embaraço que você se encontra para procurar a verdadeira liberdade em Cristo. O verdadeiro sucesso no reino de Deus. Agora, o reino de Deus, amados, é um reino diferenciado. É um reino especial. É um reino maravilhoso. Mas, quando você vem para esse reino e não renova sua mente, não renova seus princípios, não renova os seus cuidados, não renova a sua interpretação, aí não vai acontecer nada, porque as coisas antigas vão prevalecer. O ser humano tem uma condição de ser gregário, de se fixar nas coisas do passado, ser muito histórico, ser muito conservador. Essa é a palavra que eu queria usar. No reino de Deus, não. É tudo novo. É novidade de vida. Não põe esse homem que nasceu de novo e vive na vida velha, não vai rolar. Então, o reino de Deus não funciona como o reino das trevas. O reino de Deus é um reino invertido do reino natural. Aqui, se você quer ganhar, você tem que dar primeiro. Aqui, se você quer conquistar, você se conquista primeiro. Enfim, aqui no reino de Deus é tudo diferente, é tudo o contrário do mundão. O ser humano, quanto dinheiro mais tem, mas ele quer mais. No reino de Deus é o contrário. Você precisa semear, ofertar, dizimar para aumentar as suas rendas, o seu ganho, as suas finanças. Então, mas quem vem do reino antigo não aceita, não está acostumado com essas mudanças e termina não participando delas, o que dá uma baita de uma dificuldade na vida das pessoas. Repita comigo, é preciso andar agora em novidade de vida. Olha o que nos diz Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então veja, Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, recebemos a gloriosa presença do Espírito Santo que vai dinamizar, que vai otimizar, que vai dar um upgrade
em tudo aquilo que nós fazemos e que somos para fazermos verdadeiramente parte do reino de Deus. A experiência do batismo nas águas é extraordinária. Por quê? Porque nos leva a experimentar coisas novas. Enterramos nas águas o nosso velho homem com suas manias e idiosincrasias e ressuscitamos para uma nova vida pelo poder do Espírito Santo para vivermos um novo tempo de paz, de alegria, de sucesso através de Jesus Cristo. Então, o batismo nas águas é uma condição única para você mudar de reino. A Bíblia diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, eu quero lhe dizer que o batismo em si não salva ninguém. Porém, se você se diz um homem ou mulher salvo por Jesus Cristo, o batismo tem que estar presente na sua vida. Temos várias experiências de homens de Deus que viveram uma experiência como essa. Paulo, por exemplo, que era um perseguidor dos cristãos, teve um encontro com Jesus e ficou 3 dias sem enxergar, sem ver, orando, buscando a Deus. E aí Deus mandou um emissário dele, um discípulo, Ananias, para orar por Saulo, para ele recobrar as vistas e para ele agora fazer parte do reino de Deus. E o Ananias foi e fez o que o Senhor mandou. E quando ele chegou: Paulo, meu irmão, receba a sua vista. E Paulo começou a enxergar. E olha só, aí o camarada perguntou: Paulo, tem água ali, o que impede de você ser batizado? Falou: nada, vamos lá e me batizar. Então veja um homem tão convicto, tão de ideias extremadas como Saulo de Tarso. Quando ele se converte, tudo muda na vida dele. A começar pelo batismo nas águas. Perguntaram para ele: Paulo, ali tem água, o que impede de você ser batizado? Nada, eu quero ser batizado. E foram lá e batizaram o Saulo, que agora é Paulo de Tarso. Veja, Deus ama demais uma única pessoa. Um discípulo muito amado chamado Felipe, diácono em Samaria, estava lá realizando um trabalho maravilhoso de ganhar vidas para Jesus. E nesse sucesso de ganhar vidas para Jesus, o Senhor chega para Felipe e diz: Felipe, sai desse lugar, vai para uma estrada deserta de Gaza, que lá você vai ter uma experiência tremenda. Agora imagina a cabeça daquele homem sair de um lugar que ele estava tendo o maior sucesso de ganhar vida, batizar gente, expulsar demônios, para ir para uma estrada deserta. O que é que você espera encontrar na estrada deserta? Nada. Mas o camarada ficou lá um tempão esperando. De repente, passa uma carruagem com um cidadão da Etiópia dirigindo aquela carruagem. Aí o Espírito Santo vira para Felipe e diz assim: Felipe, corra atrás dessa carruagem e mantenha um contato com este cidadão. E o Felipe, nossa ideia maluca, né? Mas correu atrás. E aí o cara estava lendo o rolo do profeta Isaías e Felipe pergunta: ô amigão, você está entendendo aí o que você está lendo? Ele falou: não, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Suba aqui. Aí chamou o Felipe para subir ao carro com ele. E ele estava lendo aquela expressão de Isaías 53, que fala que ele foi morto e salvou os nossos pecados, etc. E aí Felipe expôs para ele o plano da salvação. E eles estão seguindo lá na carruagem. De repente, o Felipe, o eunuco, não dá nem o nome do cara, é eunuco, olha para frente e fala assim: ô Felipe, ali tem água, que impede de eu ser batizado? Felipe falou: nada, se você crer de todo o seu coração, você pode ser batizado. Aí desceram ambos do carro. Felipe batizou o eunuco
e ele seguiu viagem para a Etiópia, e o Senhor arrebatou Filipe de onde ele estava, para a cidade de Azoto. Uma experiência extraordinária. O cara era um religioso, todo ano ele subia para adorar a Deus lá em Jerusalém, mas ele não conhecia Jesus e não conhecia o batismo. Deus separou um homem chave, um homem especial chamado Filipe, que era um diácono cheio do Espírito Santo, e mandou que o Filipe falasse de Jesus para o eunuco. Ele falou, o eunuco aceitou, e imediatamente o eunuco pediu para ser batizado. Uma experiência lá no dia de Pentecostes, Paulo estava pregando, e segundo a Bíblia, havia muitas pessoas, das quais 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizados naquela noite. Ou seja, não fizeram o curso de batismo, não teve nenhuma dificuldade. Ao mesmo tempo que o cara aceitou Jesus, foi batizado. E deve ser assim, querido, na sua vida e na minha vida. Eu conheço pessoas que se convertem, mas ficam enrolando, protelando para ser batizado. Por quê? Porque você, quando se batiza, você faz um casamento com Jesus. Aí não dá mais para pular cerca, não dá mais para ficar com tititi com outros deuses. Isso significa que agora você vai levar uma vida santa, íntegra, exclusiva para o nosso querido Deus e amado Pai. Então veja bem, você precisa crer e ser batizado. Então, lendo aqui o texto de Filipenses, perdão, amados, que diz assim: é preciso deixar as coisas velhas para trás e avançarmos diante das novas que estão à nossa frente. Filipenses 3, 12 a 14 diz assim: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Querido, essa é uma palavra extraordinária e nós vamos poder tirar aqui muitos princípios maravilhosos para a nossa vida espiritual. Então, Paulo está se referindo, juntamente ali com os seus discípulos lá de Filipenses, que ele ainda não alcançou o sucesso, que ele ainda não alcançou o objetivo dele. Mas ele não para, ele não fica ali estagnado. Ele fala assim: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Eu sempre digo, irmãos, que a vida cristã é uma corrida de obstáculos. Você tem que pular um após o outro e não pode parar, porque se você parar, você cai. Então, o que é que Paulo fazia aqui? Ele prosseguia para o alvo. Quem é o alvo dele? Cristo. Para também ser conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, ele fala muito claramente: não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, que não voltam mais, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, que a salvação é a nossa estada permanentemente com o Senhor. Então, ele não ficava se enrolando com as coisas do passado. E olha, que se alguém tem história do passado para contar, esse alguém é Saulo. Tinha muitas histórias para contar, mas ele, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, ele avançava para as que estão diante dele.
ele não parava no caminho, ele prossegue para o alvo. A nossa vida tem que ser assim. A gente não pode se embananar com as coisas, a gente não pode se enrolar com o dia a dia, a gente tem que passar por cima das dificuldades e avançar para as coisas que estão diante de nós, em Deus e Cristo Jesus. Então, querido, esse exemplo de Paulo aqui é algo que tem que ser praticado por você e por mim. Então, a gente não pode ficar celebrando a vitória o tempo inteiro. A vitória é para ser celebrada tranquilamente. Porém, tem coisas maiores. Quando as pessoas perguntam, e aí, apóstolo, tudo bem com você? Fala comigo, tá. Mas você está feliz com as coisas? Eu digo, olha, feliz eu estou, mas eu não posso parar, porque Deus tem coisas muito maiores para a minha vida e eu preciso prosseguir para o alvo, para conquistar aquilo que já está preparado para mim, desde a fundação do mundo. E aí Paulo diz o seguinte, todos, pois, que somos perfeitos, olha só, tenhamos esse mesmo sentimento. Agora, se porventura pensar de outro modo, é normal que as pessoas pensem de outro modo. Também isso Deus esclarecerá. Desculpa. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, suponhamos que você tem uma escada de 100 degraus para subir. E você vai, está no 30º degrau, 30. Você não pode mais descer o degrau para baixo. Você tem que avançar para o 40, para o 50, para o 60. E é assim que Paulo fazia. E é assim que eu e você precisamos fazer. E aí ele é muito claro. Olha, se você pensa diferente de nós, tudo bem. Busque a Deus, que Deus vai lhe esclarecer a verdade. Paulo não queria impor a verdade dele para ninguém. Ele pregava e as pessoas aceitavam ou não. Então, hoje também é assim. A gente não pode impor a nossa doutrina para ninguém. Mas nós temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, explicar a Bíblia, para que a Bíblia opere na vida das pessoas. Paulo, o grande apóstolo dos gentios, experimentou uma transformação de vida extraordinária. Mas ele mesmo reconhece que a sua caminhada cristã, mesmo com todo o seu progresso espiritual, ainda não havia alcançado a perfeição, pois isso só será possível lá na glória. Querido, nós temos que melhorar a cada dia. Mas não tente ser um perfeccionista, que quer tudo correto, que quer tudo maravilhoso, que quer tudo muito bonito, que quer tudo muito... Seja exigente, porém, nós não podemos esquecer que somos carne. Nós ainda estamos aqui na terra, sujeito às intempéries dessa vida, à dificuldade, o diabo que fica tramando contra você e contra mim o tempo inteiro, ele está sempre procurando uma oportunidade para nos derrotar. Mas, se você está firmado com Jesus, você não vai derrotar nunca, porque Jesus é a vitória para você. Todavia, Paulo não se desanimava e continuava a progredir, avançando sempre para o alvo, coisa que hoje nós não estamos fazendo, ou achamos que já chegamos lá, ou largamos as coisas de lado para trás. Queridos, a vida cristã não é uma fantasia. A vida cristã não é um conto de fadas. A vida cristã é algo extraordinário. Mas a vida cristã é uma guerra. Por isso que Paulo pôde dizer no fim da vida dele: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo dizia que para ele o importante era cumprir o seu chamado e a missão que ele recebeu do Senhor Jesus de anunciar o evangelho da graça de Deus. Então, as duas missões de Paulo eram viver um cristianismo saudável, um cristianismo com Cristo, abrindo mão das coisas que para trás ficam, e neste caso, amados,
é fundamental. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela revelação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Querido, durante toda a nossa história de vida, nós trouxemos muitos conceitos, muitas opiniões, muitas informações que vieram de forma deturpada, que são princípios que hoje são pecaminosos. Então, nós precisamos substituir na nossa mente esses pensamentos pecaminosos e desagradáveis para buscar a verdadeira sabedoria do alto, poder de Deus que vem para nos fazer mais que vencedores. Veja só, a renovação da nossa mente é fundamental, porque nós não podemos nos conformar com o atraso. A Bíblia diz que o meu povo está sendo destruído porque não conhece a minha palavra, por falta de revelação. Então, amado, nós temos que aproveitar, requerer dos nossos mestres, dos nossos pastores, dos nossos mentores, que nos ensinem a verdadeira palavra de Deus, para que nós possamos, então, fazer a diferença nesse mundo tenebroso. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ora, o sal, você bem sabe que é um produto de conservação da natureza. Agora, ele também diz que se o sal não servir para salgar, para fazer a diferença, então de nada adianta você ser sal da terra e luz do mundo. Agora, a luz do mundo é Jesus dentro de você e de mim. Aonde eu e você chegar, as trevas têm que sair, porque a luz do mundo chegou. E eu e você não podemos confundir as estações. A gente não pode, como luz do mundo, praticar as coisas erradas que as pessoas do mundo fazem. Senão a gente não está sendo luz. A luz é para botar ordem no caos. Você tem uma sala totalmente escura. Quando você liga o interruptor, a luz brilha e aquilo tudo é aparecido. Então, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Quando a luz de Deus brilha em nós, nós podemos ver as nossas imperfeições, nós podemos avaliar as nossas falhas e aquilo que precisa ser mudado. Então, nós precisamos prosseguir para o alvo. A gente não chegou lá ainda. Eu fico pensando que tem gente que acha que é a terceira pessoa da Trindade. Ora, a quarta pessoa da Trindade. Meu filho, nós estamos longe do propósito que Deus tem para nós. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos buscar o Senhor. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e tranquilo, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo porque o meu peso, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, se você está com Jesus, não significa que você não tenha fardo, não significa que você não tenha jugo, mas é suave e leve. O Senhor está pronto para nos ajudar a ter uma vida de testemunho, de referência, de modelo para aqueles que nos assediam, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas. Queridos, você não está nesse mundo aqui para ficar desfilando. Você está aqui para ser referência, para ser modelo de um cristão. Então, que essa palavra tenha realmente mudado a sua vida, confrontado você com você mesmo, e que você tenha um desejo ardente de mudar para fazer as coisas que agradam ao nosso Deus. Papai, abençoe-nos e a todos os que nos assistem. Naquilo, Pai, que eu não fui capaz de transmitir, que o Espírito Santo complete a obra no coração dos irmãos, mas que todos sejamos grandemente abençoados em nome de Jesus, para a honra e glória.